Fala, meu lindo! Minha linda! Oi, gente, olha... A mensagem de agora... Hoje, vocês me deixam assim... com vergonha. Vocês são... Que Deus ajude a próxima cidade que a gente vai gravar a série. Não que eu quero, né, criar uma competição com a próxima cidade, mas olha... Brincadeiras à parte, essa mensagem de agora... Ela vai exigir um pouco de atenção sua. E eu queria muito que você tirasse as distrações, sabe? Que você preparasse bem o teu coraçãozinho para ouvir. Porque você pode ter entrado nessa mensagem talvez com uma prisão que não viu e sair livre para algo extraordinário de um novo tempo na sua história. Então, eu quero que você fique ligado. Amém? Mas antes... eu vou dar uma notícia. É inédita. Nós gravamos uma série agora em Israel. Vai começar agora. Já, na verdade, quando as pessoas assistirem, já acabou, né? Me liguei. Então, essa série que passou, que vocês viram, já estamos no futuro. Então, eu sei que tem muita gente que tem o sonho de ir para Israel e que quer conhecer. Então, eu quero dar uma boa notícia. O nosso canal está chegando a 10 milhões. E quando bater os 10 milhões, nós vamos pegar um dos inscritos do nosso canal e levar... E em 2024, vai participar com a gente da próxima série gravada na terra dele, do nosso Salvador. E que, se Deus quiser, vai ser você. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus pra você, uma palavra de Deus. Então faz o seguinte, bebê, curte o vídeo, comenta, compartilha e bora pro vídeo. Ai, Jesus. 2 Coríntios, 2 a Coríntios, porque é uma carta, não é um livro. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Diz o seguinte: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Alguém feliz? Alguém feliz? Vamos de novo, eu gostei. Portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Vai melhorar. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. É uma nova natureza. É um novo homem. E só Jesus pode fazer. Mas escute como isso nasceu e por que vamos falar sobre mentiras num texto tão lindo como esse. Olha só. Tudo começou com uma pessoa que eu amo muito me irritando profundamente. Ela estava insistindo que existia maldição hereditária. E eu dizia para ela, não existe. E ela dizia, existe sim. Aí eu falava, vai para a Bíblia, linda. Aí eu mostrava na Bíblia. E ela tentava encontrar um pretexto para o texto. E eu esfregava outro texto. Porque eu sou assim, irmão, eu não consigo. Por isso que eu não posso ser pastor. Por isso que eu sou um evangelista. Porque o pastor tem que ter mais paciência.
E eu não tenho. O comigo é quer, não quer, vaza. Eu sou assim, eu queria ser melhor, eu queria. Mas Deus não me chamou para ser melhor que o teu, que eu acho maneiro. Porque eu não tenho paciência, eu sou mais enérgico. Eu falei, tá aqui, bebê, tá aqui, ó. Não acredito, o problema é seu. Eu tenho que otimizar meu tempo. Existe mais de 400 milhões de pessoas no mundo que nunca ouviu falar do Evangelho. Eu não posso perder tempo com... Né, amém. Ai, desabafei. Mas olha só. Então, eu tava irritado já. Falava, não, querida, olha aqui para a Bíblia, todas as coisas são novas, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Maldição é sentença. Se tem sentença é porque não tem sangue. Se tem sangue não tem mais sentença. Ele pagou o preço, não tem mais condenação. Então, acabou. Bom, aí ela engoliu sem água, mas não engoliu totalmente. Tanto é que quando Deus me deu essa mensagem, eu liguei para ela de novo. Falei assim, precisamos conversar. Eu estava ouvindo uma história. A história é de um dos maiores espiões da história de Israel, chamado Eli Cohen. Um homem que mudou a história de uma nação por ser extremamente inteligente e perspicaz. Olha a história. Eu estava ouvindo ela, como você agora. Vou te apresentar a conclusão que me deram e a conclusão que nasceu no meu espírito. Eli Cohen era um judeu que nasceu no Egito e que falava árabe. E o inimigo de Israel, naquela época dessa guerra, era a Síria. Então esse judeu que falava árabe muito bem, voltou para Israel, ingressou na Mossad, que é a polícia de inteligência de Israel, e se tornou um grande espião. Treinaram ele para falar árabe de maneira muito melhor, mas não do modo egípcio, mas do modo sírio. Então esse homem entrou na Síria, se entremeou naquele território como espião, como um grande homem de negócios, investido, sustentado por Israel. Então esse homem rapidamente teve uma grande ascensão social dentro da Síria e muito rápido se tornou amigo do ministro da defesa. Você já vai entender aonde isso vai chegar. Os inimigos de Israel haviam dominado as colinas de Golã. Essas colinas são colinas privilegiadas que dão vista contra Israel. Ou seja, uma coisa é você ter o seu inimigo no teu lado, outra coisa é você ter o inimigo acima de você. Aí olha que sagacidade. Eli Cohen contou uma história para o ministro da defesa e o convenceu a plantar eucaliptos aonde os soldados estavam. Qual o motivo? Camuflagem. Nas colinas de Golã havia uma insolação muito forte, os soldados passavam mal. Então Eli Cohen diz, plante eucaliptos, vai fazer sombra, vai crescer rápido e vai camuflar os soldados. Perfeito. Então o ministro da defesa, como havia muita estima pelo Eli Cohen e era um homem muito inteligente e respeitado, acatou o conselho e plantou centenas de eucaliptos em todos os frontes de batalha das colinas de Golã. Agora, escute isso. 7 anos se passaram, os eucaliptos estavam bem grandes e já faziam sombra. E o exército de Israel precisava tomar uma posição. Ou esperavam ser atacados, ou se antecipavam para a guerra. 1967 aconteceu a Guerra dos 6 dias, que não durou 6 dias, durou minutos. Sabe por quê? Porque um homem chamado Eli Cohen entrou 6 anos antes, convenceu eles a plantar eucaliptos. Os eucaliptos cresceram e a estratégia foi: 14 aeronaves decolaram de Israel. Para você ter uma noção, para percorrer o trajeto do território de Israel com um avião de guerra é 2 minutos.
é um inimigo muito frágil ou um oponente frágil demais. Com 14 aeronaves, eles destruíram todas as pistas de caça que haviam na Síria. Em 2 minutos, 14 outras aeronaves destruíram todos os soldados e toda a força militar da Síria. Sabe por quê? Porque os alvos estavam na sombra. Você não entendeu o que aconteceu, exatamente isso. Como que localiza onde estão os exércitos? Navegue por cima. Aonde tiver eucalipto, tem soldado. Em minutos, toda a força do exército da Síria foi destruída e Israel resgatou as colinas de Golã para o seu território e venceu a guerra. Nós somos, como cristãos, incentivados a orar por Israel e pela paz de Jerusalém. Então, eu acabei de dar uma boa notícia: Israel venceu a guerra. Agora, eu estou igual vocês também lá no ouvindo a história, falando: uau! Sinistro! Eli Cohen, irmão, é respeitado até hoje, o maior espião da história de Israel. Estuda-se sobre a vida dele até hoje. Agora, qual é a lição de moral da história? Informação traz sabedoria na decisão. Como assim? O espião que foi, estava colhendo informação, voltou para Israel, passou a informação fez com que o povo vencesse. Perfeito. Uau, eu estou feliz no ônibus. E aí, no meu espírito, começa a nascer uma palavra. E é essa mensagem que eu começo agora com vocês. Realmente, não existe maldição hereditária. Existem mentiras hereditárias. Vou explicar melhor. Sabe como acontece na nossa vida? Quando se olha na história, é mais ou menos assim: filho de pobre é pobre, filho de rico, como diz aquele louvor, e é por isso que o rico fica mais rico e o pobre mais pobre. Bom, xibom, xibom, bom, bom. Aí, continuamos na história. Filho de pais divorciados divorciam. Filhos de pais violentos. Ou seja, me parece que algo está errado no Evangelho. Poxa, se eu aceito a Cristo, entra uma nova condição, como pode eu sempre tropeçar aonde quem veio antes tropeçou? Então, por mais que eu tente convencê-los que não existe, que você é livre, algo dentro de você diz que não. E eu vou te dizer o que é. Alguém lá atrás entrou dentro da tua mente e plantou um pé de eucalipto. Não entendeu? Vou melhorar. Um inimigo trajado de amigo contou uma mentira para você lá atrás, e essa mentira está crescendo dentro de você, para que o dia que o seu inimigo chegar, ele saiba exatamente aonde te atacar. Não existe maldição, existem mentiras que são introjetadas dentro de nós, dentro da nossa alma, que quando nós menos esperamos, elas se tornaram grandes demais, e os nossos inimigos sempre vão atacar no ponto frágil ou no ponto mais visível. E por mais que a gente pensa que não, nós vivemos enredados por mentiras que contaram para nós a vida toda. Então, quando divorciamos, é porque lá atrás alguém disse: todo homem é mau. Porque alguém lá atrás disse: se não der certo, termina.
Quando nós maltratamos os nossos filhos, é porque alguém disse pra gente: você não consegue ser diferente do teu pai, você não consegue ser melhor, você não vai dar certo. Quando alguém fale, é porque alguém disse: não adianta você tentar, você nunca vai romper com aquilo que a sua família viveu, você sempre vai ser a cópia de quem veio antes de você. E é isso. Nossa guerra, a nossa batalha começou antes da gente entender que ela estava acontecendo, quando o inimigo começou a semear mentiras, ou pior, meias verdades, sofismas. É uma verdade com um pouco de mentira, ou uma mentira com um pouco de verdade, foi entrando dentro da gente. Por que tem gente que quando o pau tora, blasfema contra Jesus, blasfema contra o Senhor, e não consegue acreditar? Porque ele viu, foi introjetado dentro dele, que Deus não responde a oração. Alguém disse: para com esse negócio, isso aí não vai dar certo. Hoje saiu uma matéria de um programa que vai ao ar, e alguém comentou embaixo: isso é papo furado. Era a pregação do evangelho. Ele disse: é papo furado. Por quê? Porque um dia alguma coisa aconteceu, foi introjetado dentro dele. Quem fala de Jesus é falso, quem fala de Jesus é dinheirista, quem fala de Jesus só pensa só sobre dinheiro, então está dentro dele. Só que cresceu, e o inimigo ataca exatamente onde tem a sombra. Oh, meu lindo, se a gente entender isso, a gente vai começar a passar em revista nesse campo que é a nossa mente, nesse campo que é o nosso coração, para identificar aonde estão as mentiras contadas pra gente. Das duas uma: ou você arranca a semente antes que o eucalipto cresça, ou você vai com o machado para destruir o eucalipto antes que o seu inimigo volte. Minha amiga, falei: presta atenção aqui, querida. E falei pra ela. Ela falou: é verdade, né? Nossa, que é isso? Depois me mandou um texto de números. Falei pra ela: vou te bloquear, desisto de você. Deve ser uma maldição hereditária que você carrega, só pode. Teimosa. Irmão, é muito simples. Quando Jesus entra, a nossa alma, ela não é transformada de maneira imediata. Ela precisa ser transformada de maneira paulatinada. Ela precisa ser trabalhada de maneira, intencional. A gente precisa olhar para dentro da gente. Eu vou te falar uma parada, irmão. Hoje eu vivo uma vida que os meus pais por muito tempo não profetizaram. Vou te contar um negócio. Meu pai um dia, hoje, meu best friend, meu pai, amo ele, não tenho nada no meu coração, mas escute o que a ignorância fez um dia o meu pai falar para mim. Fui na casa de um amigo, escute bem, fui na casa de um amigo que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, e ele havia comprado uma bicicleta que parecia uma moto, tinha uma carenagem de moto em cima da bicicleta. Eu achei aquilo incrível. Voltei para minha casa. Foi aquela época que houve um êxodo de brasileiros indo morar nos Estados Unidos. E eu voltei para minha casa animado, falei pro meu pai: pai, eu vi uma parada agora, pai. Uma bicicleta que parece uma moto. E meu amigo trouxe dos Estados Unidos, pai. Será que um dia, pai, a gente pode ir para os Estados Unidos e o pai comprar uma moto dessa para mim, uma bicicleta dessa para mim? Meu pai disse: a gente nunca vai para os Estados Unidos. Eu nunca vou entrar naquele país. Sabe o que ele fez naquele dia? Pegou uma semente e plantou dentro de mim uma mentira. A gente nunca vai ir. A gente não tem capacidade. A gente não consegue. Você não vai conseguir. Foi uma plantação. Está lá atrás. Agora escuta outra. Eu tinha o sonho de ter ar-condicionado em casa. Eu achava chique demais. Pensa uma coisa que eu achava incrível: fica gelado. Irmão, eu dormia com o ventilador na minha cara. Eu botava no lado da cama, porque eu amava aquele ventinho geladinho. Eu vou falar uma coisa pra você: quando eu tive meu primeiro carro, não tinha ar-condicionado, mas eu ligava a ventoinha no pau, irmão, fechava o vidro, e os primeiros 10 minutos parecia que tinha ar-condicionado, e aquilo já me realizava de maneira incrível. E um dia eu disse pro meu pai: pai, por que o senhor não coloca um ar-condicionado na nossa casa? E ele disse pra mim: nós nunca vamos colocar um negócio desse caro para pagar luz do jeito que é. Nós nunca vamos ter. Pau, outra sementinha. E sabe, a gente não percebe
Mas a gente reproduz essas mentiras que contaram pra gente. Alguém diz: por que você não vai? E eu digo: porque eu nunca vou. Porque não tem como. E aí a gente diz para os nossos filhos: você não vai conseguir. Plantamos uma sementinha, quando ele precisar de uma desculpa, foi você que colocou o eucalipto lá dentro. Ele diz: eu não consigo. Você entende que o mundo carrega mentiras hereditárias que dizem pra gente. Agora estão destruindo o casamento dia após dia. Casamento não dá certo, casamento é um problema, casamento é guerra, casamento é... Irmão, e a gente vai deixando essa semente dentro da gente. Então casa, divorcia. Por quê? Porque tem uma semente que não foi tirada. Tem uma mentira que está enraizada aqui dentro. E aí, irmão, a gente vive limitado por mentiras que semearam na gente. E às vezes a gente diz: não, isso é maldição hereditária, porque a gente não consegue se libertar. Pode até parecer engraçado, irmão, mas quando eu construí a minha primeira casa, eu coloquei ar-condicionado em tudo que eu poderia colocar. Eu coloquei em tudo, irmão. É doido. Quando eu casei, eu coloquei na kitnet, irmão. O aluguel era mais barato que a luz do ar que vinha. O dono da kitnet não entendeu porque eu fiz aquilo. Mas eu tinha uma parada dentro de mim: eu não vou viver o que meu pai falou. Eu vou arregaçar com essa semente. Eu vou destruir esse eucalipto. Eu não vou viver o que ele disse. Agora, irmão, quando meu pai foi na casa pela primeira vez, eu liguei o ar no gelado. Não estava nem calor, mas eu queria que o pai congelasse no ar que eu paguei. O pai entrou e falou: o que é isso? Meu ar-condicionado, pai. Parece a Europa, geladinho, tá aqui, ó. É engraçado, irmão, mas meu pai foi para os Estados Unidos pela primeira vez. Quem levou? Falei pro velhinho: tira o passaporte. Mandei ele pro consulado fazer visto. Olharam para ele. Eu queria ter ligado pro policial, irmão, da imigração, para dar-lhe um acelero nele. Fala assim: engraçado, né? O senhor falou que nunca ia vir pra cá, não ia querer vir, que ninguém ia vir, agora o senhor tá aqui todo humildezinho. Falando: o que é aí? Irmão, meu pai entrou nos Estados Unidos, só que a loucura que ele disse que nós nunca ia entrar, e os 3 netos dele são americanos. Então eu quero te dizer uma parada: ou você toma a decisão de arrancar todas as sementes de mentira que foi colocado dentro de você, ou você espera o eucalipto crescer para ser refém dele lá na frente. Irmão, passa em revista dentro do teu coração o que te disseram. Se não serve para você, arranca fora no nome de Jesus. Mentiram para você, falaram que você não vai conseguir, falaram que não vai dar certo, mas em nome de Jesus, essa mentira cai por terra agora. Escute: se Deus é com você, nenhuma mentira, nenhum passado sombrio, nada que te persegue, nada que tenta te paralisar vai conseguir o resultado que deseja, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Nenhuma mentira que o inimigo possa ter semeado na tua mente é mais poderoso do que a palavra que Deus tem sobre você. Se ele disse sim e a mentira disse não, esqueça a mentira e corre para o sim que Deus está dando. É melhor quando a gente entende rápido. Quanto antes a gente entende, mais rápido livre a gente se torna. Porque não é tão simples. É processo. Você vai ter que passar hoje, vai ter que passar amanhã, vai ter que passar depois de amanhã, e vai ter que ficar atinado. Porque às vezes, quando menos a gente espera, a gente reproduz algo que foi semeado dentro da gente. E aí a gente tem que acordar rápido. Eu vivo isso todos os dias. Eu vivo com meus pais, eu vivo com a minha esposa, eu vivo com os meus filhos, porque eu fui criado pelos meus pais durante 19 anos. E os meus pais pelos pais deles. Então eu não carrego nada espiritual dos meus pais, nada espiritual dos meus avós, mas carrego histórias que foram enraizadas na cultura da minha casa.
E é tão incrível isso, lindo. Porque quando você rompe, quando você destrói essas sementes dentro de você, você começa a viver aquilo que quem veio antes nunca viveu. Você se torna a referência para quem deveria ser a referência. E isso é o agir de Jesus na história. Ele vai te convencendo da tua identidade. Ele vai trabalhando dentro de você. Ele vai trabalhando na tua essência. Ele vai trabalhando no teu espírito. Ele vai trabalhando na tua forma de ver o mundo. E quando menos você percebe, você já não é mais a cópia de quem veio antes. Seu casamento não é o mesmo, sua empresa não é a mesma, sua vida não é igual. Você pode começar a dar um glória a Deus aí. Você não vai viver da mesma maneira, não vai ser do mesmo jeitinho, vai ser novo. Porque quando nós entendemos que Cristo entrou na história, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que ficou para trás, ficou para sempre para trás. E aí, chegou a hora de nós plantarmos os eucaliptos. É a outra fase. Quando você é pai, agora é você que começou a plantar os eucaliptos. Você chega no final do dia, tira o eucalipto que os professores às vezes plantaram. Tira o eucalipto. Eu não estou falando de professores bons, eu estou falando daqueles que não acreditam nos valores que nós acreditamos. Professor é importante e essencial para a formação de um ser humano. Entendeu bem? Porque hoje tem que ter cuidado, não pode deixar sem a vírgula e sem o ponto, que alguém sempre completa para aquilo que ele bem entende. Vou dizer e repito: professor é a figura mais importante na formação de um ser humano fora da sua casa. Ok? Eu sou resultado dos meus professores, da minha escola bíblica, dos meus professores da igreja, dos meus professores do colégio, dos meus professores da faculdade. Mas alguns eucaliptos a gente tem que tirar. E aí a gente começa a plantar os nossos. Eu vou te contar só uma história e eu termino. Um dia, tô tomando banho com meu filho na banheira, eu e o João. E o João o João teve a infelicidade de ir para a banheira com um monte de número. Por que infelicidade? Porque eu tentei fazer meu filho contar até 10 num banho. Exatamente isso, ignorante. Igual foi a forma que eu aprendi tabuada. Minha mãe com um cinto na mão. Falou: você só sai daqui hoje quando você entender que 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 6 18, 3 vezes 7 21. Eu decorei, irmão. Nunca mais esqueci, mas o cinto estava aqui. Meu filho, conta aí, filho, até 10. Nada. Filho, você sabe, conta até... Nada. Irmão, quando eu vi meu filho tava chorando, eu tava com vontade de afogar ele. Falei: olha quanto que o pai paga de colégio pra você. Absurdo. A minha esposa, que é a chefe da nossa casa, falou pra mim: parou. Ele nunca vai aprender desse jeito. Você tá traumatizando ele ao invés de ensiná-lo. Eu na hora falei: ó, o eucalipto cresceu. Minha esposa tirou meu filho da banheira, secou ele, e eu fiquei com o machado, irmão, dentro da banheira, regaçando com o eucalipto na minha cabeça, dizendo: pare de ser tonto, rapaz. Ele não é assim que a vida funciona. Dê tempo ao tempo, trabalhe com sabedoria. E destruí, dobrei meu joelho, porque quem sabe, a gente é irmão. Quem é pai sabe, a gente vive arrependido. Por que eu fiz isso? Por que eu falei assim? Irmão, e eu tenho o Noah, que é o número 2, o Minion, que é o ser humano mais dramático da vida. Irmão, eu falo pro João, ele falou: pai, qualquer coisa que acontece, irmão, ele vezes 10, ele faz eu me sentir... Fala uma expressão, deixa quieto. E aí, irmão, o João tá lá no quarto dele. Eu pedi perdão para Jesus, falei que se eu vou mudar o negócio, fui lá, falei: filho, pai quer te pedir perdão. O pai fez errado com você. E aí eu tirei aquele semente do mal que eu tinha plantado dentro dele, que ele estava atrasado, que ele devia aprender mais rápido. E falei o seguinte: filho, quando o pai tinha a sua idade, o pai era igual a você.
Não é tão fácil como a gente imagina aprender matemática, filho. O papai também teve dificuldade. Aí ele olhou para mim e falou: sério, pai? Falei: sério, filho. Mas o pai vai te falar uma parada. Quando você menos perceber, você está contando até 10 e regaçando. Fica tranquilo, irmão, que você é família, tá aqui direto. Falei para ele: fica tranquilo, você vai arregaçar. Falei para ele: quando você aprender, filho, o pai vai te dar um slime top para você. 2 dias. Ele chegou em casa e disse: pai, vem cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E essa semana ele sentou na mesa e falou: pai, look to me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso, meu lindo. Tira agora o que te paralisou sobre a vida dos teus filhos, para que eles vão mais longe do que você, em nome de Jesus. Jesus, nós não queremos as mentiras que foram semeadas dentro de nós. Nós somos livres, nós somos teus filhos e a tua palavra é mais importante do que qualquer coisa. Deus, liberta-nos de mentiras que contaram sobre a nossa família, sobre a nossa história, sobre o nosso futuro, sobre a nossa identidade, sobre o Senhor. Jesus, nós queremos a verdade dentro de nós, a verdade que nos governa, a verdade que nos domina, em nome de Jesus. Amém.